Shalom. Lá na torre quase, né? Estamos agora às 17 horas e 7 minutos, se eu não me engano, se eu cheguei bem. Estamos aqui, né? Eu, a Eliane, a irmã Ana, já há vários dias, né? Encaixotando coisas, arrumando coisas, né? Vocês veem que o meu escritório está todo desmontado, está todo encaixado, vamos dizer assim, né? Mas por uma boa causa, né? Porque eu e Eliane nunca dissemos não ao Pai. Nós nunca fugimos à luta, inventando desculpas baratas para não cumprir aquilo que deveria ser cumprido. E mesmo assim eu digo, talvez eu não seja escolhido. Ninguém sabe, a não ser esses burros que se chamam cristãos, que se dizem salvo, salvo para sempre. Uns idiotas. Não conhecem a palavra, porque se conhecessem a palavra, eles iriam saber que só existe duas pessoas na palavra que nós temos certeza de que receberão não a salvação, salvação é papo de papa, mas de que receberão a herança e a promessa feita pelo próprio Yahweh a Abraão e a sua descendência. Um deles é Daniel. Se você não sabe quem é Daniel, é Daniel. E o outro é Yahushua HaMashiach, que não tem nem como eu falar o nome dele de outra forma, porque esse é o nome. Se eu for para a China, eles vão me chamar de Sérgio. Não existe tradução de nomes, ok? O que eu posso dizer é que HaMashiach significa o Messias. Agora, Yahushua, o significado é que Yahu, nosso Criador, salvará. Ou seja, ele manterá seu povo unido. E esse povo unido receberá as bênçãos e as promessas feitas a Abraão para aqueles da sua descendência que caminharem dentro daquilo que o Pai quer. Não que tenha escapatória, porque não existe livre-arbítrio. Entendem? É um jogo de cartas marcadas, sim. Por isso que eu digo, não sei se serei eleito. Ninguém sabe dizer. A não ser o próprio Yahushua, que já ressuscitou e já está ao lado do Pai na eternidade, aguardando o momento em que ele vem para governar todo o planeta. Mas vamos lá. É que, sabe, eu tenho tanto ódio hoje de quem está em cima do muro, de quem, sabe, tem meia fé porque na verdade não recebeu nenhuma do Pai e acha que aquilo que sente é fé, entendeu? Que eu tenho vontade realmente de que explodam. Então observem, nós vamos fazer aqui um pequeno estudo, tá? Sobre um assunto interessante que o Pai me... Eu estava lavando o carro e o Pai falou comigo, assim, da forma que ele sempre fala. Eu não sou profeta, eu não sou pentecostal, eu odeio pentecostal, eu não sou espírita, eu não recebo espírito nenhum, eu só tenho o espírito único que existe, que é o próprio Pai. Como disse o próprio HaMashiach, o Pai é espírito.
ok? Então deixa eu abrir aqui o nosso estudo. Eu vou abrir porque eu anotei fiz algumas anotações históricas, né, a respeito do que nós vamos conversar agora. O título que eu dei a esse estudo, né, é Último Estudo de Shabat antes de nos mudarmos. Ok? Nós mudamos segunda-feira. Eu não tinha tempo de fazer esse estudo, mas eu quis fazê-lo. Não porque eu quis, porque eu fui obrigado pelo Pai a falar para vocês na cara que vocês não são nada. Quando eu digo vocês, eu digo a humanidade. Tá? Então nós vamos falar sobre Eclesiastes, tá? Um verso. Capítulo 3, versículo 1. Onde está escrito: há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, para a humanidade, para os seres humanos. Tá? É interessante notar, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Para quem ainda acredita em livre-arbítrio, meus pêsames. Você está fora. Observem, Eclesiastes, em hebraico, né, ele é transliterado para a nossa língua como Kohet. O grego, a palavra Kohet foi, né, escrita como Eclesiastes, com 2 Ks, tá, e assim por diante. Então observe, o título Eclesiastes é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico Kohet, Kohelet, ok? Que significa aquele que reúne. Mas geralmente não é traduzido como professor ou pregador nas traduções da Bíblia em português, que seria o pseudônimo utilizado pelo autor do livro. Todo mundo fala que é de Shilomo, mas não, foi alguém que tinha grande, né, estima por Shilomo e falou sobre ele, com o que aprendeu com ele. Ok? Então ele usou o pseudônimo de professor ou pregador. Esse livro data do período entre 450 e 180 antes da Era Comum. E é da tradição de autobiografias míticas, né, do Oriente Médio, na qual um personagem, descrevendo a si próprio como um rei, relata suas experiências e tira lições delas. Geralmente, né, autocríticas. O autor, que se apresenta como filho de David, ou seja, o rei de Jerusalém, né, ou seja, Shilomo na época, discute o sentido da vida e a melhor forma de viver. Ele proclama que todas as ações de um homem são ineramente Hevel, que significa o quê? Um termo que significa vã e fútil. Portanto, os sábios, quanto os tolos, acabam onde? Na morte. Eclesiastes claramente endossa a sabedoria como meio para uma vida terrena bem vivida.
pois apesar dessa falta de importância dos atos, o ser humano deve aproveitar os prazeres simples da vida diária, como comer, beber e se orgulhar de todo aquele trabalho que faz com suas próprias mãos, pois são presentes de Yahweh, eu diria dons. O livro conclui, no último capítulo, com um mandamento: teme Yahweh e observa os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Kohelet, Eclesiastes 12:13. Observem, Eclesiastes teve assim uma profunda influência na literatura ocidental. Nas palavras do novelista americano Thomas Wolfe, que ele diz o seguinte: de tudo o que vi ou aprendi, aquele livro parece-me ser o mais nobre, o mais sábio e a mais poderosa expressão da vida do homem sobre a terra. E também a maior das flores da poesia, eloquência e verdade. Não costumo realizar julgamentos dogmáticos em criação literária, mas se tivesse que realizar um, eu diria que Eclesiastes é a maior obra singular da literatura que eu conheci, e a sabedoria expressada nele é a mais duradoura e profunda. Isso são palavras do novelista americano Thomas Wolfe. Então, observe, uma das características surpreendentes de Eclesiastes é o fato do livro fazer referências claras ao ciclo da água e às leis meteorológicas, conhecimentos que não existiam nessa época. Vocês devem estar escutando uma musiquinha de fundo aí, por isso nós estamos saindo daqui, entendeu? Porque morar no meio de gente que gosta de pagode, gosta de rap, gosta dessas merda toda, forró, só dá nisso, não dá nem para trabalhar. A ignorância é problema. Bom, então, como eu disse assim, eu acho que esse relato já seja o bastante, para que alguém chamado possa entender as palavras contidas nessa maravilhosa obra, sob a supervisão de Yahweh, o Ru dos exércitos. Mas vamos voltar agora, retornar ao texto base. Há tempo para todas as coisas, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Kohelet, Eclesiastes 3:1. Bom, daqui para frente eu vou falar sem ler, porque aqui eu quis anotar, porque é história, Eu vou falar e permitir que o Ruach HaKodesh, que não é permitido em nenhuma igrejola, em nenhum lugar que se diz religião, nem numa sinagoga, a participação daquele que o próprio Mashiach disse: não ficais preocupados com o que haveis de dizer, porque o Ruach HaKodesh, ele irá colocar as palavras na tua boca. Então, daqui para frente, eu vou fechar aqui o que eu escrevi e vou prosseguir apenas conversando com vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer, observe que esse texto, que nós estamos usando como base, ele diz que para tudo há um tempo determinado. Observe, esse tempo determinado não quer dizer essas pessoinhas covardes que dizem: eu acho que ainda não é meu tempo. Não existe o seu tempo, existe o tempo em que o Pai escreveu o plano.
Existe o tempo em que você tem que agir de acordo com a vontade dele. Fora isso, você está brincando de igreja, você é um babaca que vai ser morto. Entendem? Presta atenção. Nós estamos, hoje é dia, deixa eu olhar aqui, porque eu sempre estou com o calendário lunar, né, lunisolar na cabeça. Hoje é dia 28 de agosto. Nos restam mais 3 dias para chegarmos no dia 1º de setembro. Aí nos restam mais 7 dias para chegarmos no 7 de setembro. Se você não é um babaca que não sabe de nada, que não escuta nada, você está sabendo o que vai ocorrer a partir do dia 7. Se você não é um babaca, não é um idiota que não sabe de nada, você deve estar sabendo o que está ocorrendo em todo o mundo. Qual o motivo disso e onde eles querem chegar? Talvez você não saiba, como todos esses babacas que estão participando disso, é que quem está por detrás é o próprio Criador, cumprindo a profecia, para que termine o 2º estágio do plano dele, que são de 4 estágios, e nós entremos no 3º estágio. Quer dizer, eu pretendo que o Pai me leve, ou me levar, que eu digo, me mantenha vivo, para que eu possa usufruir do 3º estágio, que seria justamente o governo milenar de Hamashiach, que chegará até nós em uma festa dos tabernáculos, que rola no 7º mês, né, do ano lunisolar. Nós estamos terminando o 5º mês. Se ele não vier este ano, nós vamos ter mais um ano de muita aflição. Ok? Mesmo que eu seja destruído, eu prefiro do que ter que viver mais um ano do jeito que as coisas estão caminhando. Eu não sei quanto a você, eu não sei a tua hipocrisia de que tamanho é. Todas as coisas estão predeterminadas. Ou vocês acham que Hamashiach, quando nasceu, filho de Yosef e Miriam, e que se encontrou com aqueles 12 que o pai chamou, foi uma coincidência? Não, aquilo tudo já estava previsto. Ele mesmo diz: me dê aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação da criação. Isso não significa que os idiotas, os burros, os tapados e os cegos que foram entregues, né, à operação do erro, por não terem recebido amor pela verdade, isso não significa, entendem? Que o Pai faz isso porque ele consegue ver todos os tempos, porque onde ele vive não existe o tempo. Não, ele escreveu isso antes de criar até onde ele vive. Porque se você me disser que o Pai vivia desde a eternidade, na eternidade, você vai estar me dizendo que alguém maior que ele criou a eternidade, né? Se você crê nisso, novamente eu digo, meus pêsames. Você precisa estudar, cara. Você está completamente pirado, completamente fora. E pode ser que o Pai nem tenha te chamado. Aí não adianta nem você estudar. É melhor você, sabe,
comer, beber, dar-se em casamento, curtir esses últimos dias, porque você só vai ter isso. Me entendem? Se existe um tempo determinado para cada coisa, nós temos que agir como os apóstolos. Quando o Pai os chamou, porque como disse o Mashiach, ninguém pode ir até ele se o Pai não o trouxer. Essa babaquice cristã aí de dizer aceitei Jesus Cristo, isso é invenção de, sabe, católico e de cristãozinho bunda mole. Então presta atenção. Quando o Mashiach chegou para chamar cada um daqueles, inclusive 2 deles num barco só, né, que foi Pedro e o irmão, eles estavam com o Pai. E ele disse, venha e me siga, e saiu andando. E os 2 desceram do barco, nem se despediram do Pai e foram atrás dele. Sendo que Kefa, Pedro, era casado e tinha filhos. Nós só temos 3 relatos de pessoas que não aceitaram o chamado. Porque não tinham sido chamados pelo próprio Ru. Se aproximaram, Mashiach chamou. Cada pessoa que se aproxima de mim, não querendo aqui me comparar ao Mashiach, mas cada pessoa que se aproxima de mim, eu imagino ser alguém enviado pelo Pai. Infelizmente, nesses últimos 20 anos que eu prego, não o cristianismo, que o cristianismo foram mais de 20, mas que eu prego a palavra, eu só conheci oferecidos. Muitos poucos com coragem para seguir em frente, mesmo que contrariando a vontade deles. O ego deles sempre manda. Então presta atenção. Segunda-feira pela manhã, o Pai permitindo que eu viva até lá, eu vou estar saindo desta casa. Eu vou estar indo para outra cidade que não importa onde é para vocês. Chegou a hora, como disse o Mashiach, se te perseguirem num lugar, mude para outro. Quantos de vocês já entenderam o que quer dizer isso? Tem um monte de babaca aí, né? Falando a respeito da perseguição dos cristãos. Que cristão, meu? Isso é ataque político contra aqueles que são católicos, aqueles que são evangélicos. Não existe um servo do verdadeiro Yahweh, do verdadeiro Criador, que use a palavra Jesus Cristo. Jesus Cristo é um boneco inventado por Roma. Então existe um tempo determinado para cada coisa. A coisa que sempre me deixou mais puto da vida com as pessoas que passaram pela nossa vida, que foram muito mais de 1000, sempre foi muitos disseram, eu acho que não estou no meu tempo. Nós não temos o nosso tempo, nós não temos o nosso pensar, nós não temos nada se o Pai não nos der. Seremos outros surdos, burros, cegos na operação do erro, a seguir a homens que também perecerão. Lembre-se do Mashiach falando com os fariseus. Vocês rodam o mundo inteiro para arrumar um prosélito
E quando o acham, o tornam pior que vocês, mais filho das trevas do que vocês. Filhos das trevas, eu tenho certeza que isso aí foi acrescentado. Porque o homem não precisa ser filho das trevas, ele já é filho das trevas. O homem é mau, não existe um só bom. Como disse Hamashia, ele nem se colocou como bom. Ele deixou muito claro. Só existe um bom. E esse um é Yahweh, o Criador, que ele também chamou de meu Ru. Lembrem-se, mesmo que a história seja mal contada, né? Diz que quando Madalena foi lá e ele não estava, né? Lá onde ele foi enterrado não, dentro da gruta, né? Que tinha uma pedra redonda, que não sei o quê. Leiam os 4 livros, né? Ali do início do Novo Testamento, que vocês chamam erroneamente. Leia essa parte nos 4 e depois me diz. Eu tenho um estudo, se não tiver saco de ler, eu tenho um estudo que conta cada evangelho o que fala. E ainda por cima depois Shaul termina tudo dizendo assim, e Kefa foi lá sozinho. Eu tenho pena, mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Porque se eu conseguir passar, se o Pai me der essa honra, essa glória, de passar para o 3º milênio, para poder servir a Yahushua, que não vai ter mais esse nome, é tudo o que eu quero desde 1982, quando eu comecei a estudar a palavra. O que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, que o Pai olhe por todos aqueles que Ele chamou, e que os outros que se danem. Eu já não tenho mais sentimento nenhum por aqueles que Ele não chamou. Aí vocês podem dizer, você está julgando, você está dizendo quem não é chamado. Meus irmãos, o Mashiach mostrou como que é o que não é chamado. O primeiro disse a ele, eu vou enterrar meu pai que acaba de morrer, e volto e te sigo. E o Mashiach disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O segundo disse, eu vou até minha casa me despedir da minha família, e volto e te sigo. O Mashiach disse, quem toma o arado e olha para trás não é digno do reino. E o terceiro é a história, né, do jovem rico, que o Mashiach disse, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. E ele saiu chorando. Por quê? Porque o amor dele, pelas coisas materiais, pelo dinheiro que ele tinha, era muito maior do que o amor que ele deveria ter por Ru, que é o primeiro mandamento, amar ao Pai sobre todas as coisas, inclusive sobre a gente mesmo. Eu amo minha esposa, eu amo alguns irmãos, mas esse amor não tem nada a ver com o amor do Pai. O amor do Pai é aquele amor que nós nos entregamos a tudo que Ele disser, que nós nos colocamos na trincheira, que nós nos colocamos no ataque para derrubar o inimigo. Não é o inimigo Satanás não, porque esse não existe. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte, a partir de segunda-feira, quem não entrar mais em contato comigo, esqueça que eu existo. Porque eu vou deletar todos. E provavelmente sairei também do Facebook.
Ok? Como está bem escrito, o que tem que ver as trevas com a luz? Se eu faço parte do povo, desde quando saiu do Egito, que o povo é ordenado ao quê? A ser kadosh, a ser separado dos outros povos. E não vai ser diferente agora. Ok? Meu recado é esse, tá? Me desculpem aqueles que de repente estejam cumprindo com a sua parte, que o pai pediu não porque ele acha, tá? Mas pode ter certeza que essas palavras não são para vocês. Essas palavras são para os boçais, para os ignorantes, para os cegos, para os surdos, para esses que vão perecer. Ok? Então é isso. No mais, eu quero desejar para quem cumpre um Shabbat Shalom. Que agora já estamos entrando nele, já está ficando escuro. E eu vou desligar porque eu vou fazer a oração para a entrada do Shabbat. Shalom. Cuidado. Fui.